bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da primeira dama mais importante da Argentina. Eva Maria Duarte, também conhecida hoje em dia como Eva Perón, nasceu em 7 de maio de 1919 em uma província em Buenos Aires. Bom, a Eva, ela vinha de uma família de baixa renda. O pai dela tinha duas famílias, uma família legítima na cidade e outra família ilegítima, da qual a Eva fazia parte. Naquela época, os filhos concebidos fora do casamento, eles eram considerados ilegítimos e eles eram chamados de filhos ilegítimos. E eles não tinham direito nenhum. Em 1926, o pai da Eva morreu no acidente de carro. E a mãe dela e os irmãos, e a Eva, óbvio, tentaram ir até o enterro do pai. Só que quando eles chegaram lá, eles foram humilhados pela família legítima e foram expulsos do velório. Aos 15 anos, a Eva vai até Buenos Aires para tentar a carreira dela de atriz e ela acaba trabalhando em alguns teatros e algumas rádios. Em 1944, ela vai para um jantar beneficente para arrecadar fundos para as vítimas do terremoto de San Juan, onde iam outros artistas também, políticos, e lá ela conhece o coronel Juan Domingo Perón. Na época ele era secretário do Trabalho e Bem-Estar e ele era ministro da Guerra. Bom, depois desse jantar beneficente, que foi onde a Eva e o Juan se conheceram, eles nunca mais se separaram. Ele começou a levar a Eva em todos os lugares onde tinha eventos públicos e isso escandalizava a classe conservadora da Argentina, que não via aquilo com bons olhos, inclusive por ela ser atriz. A popularidade do Juan Perón foi aumentando cada vez mais como ministro do Trabalho e isso enfurecia a galera que era da oposição, porque ele estava cada vez mais popular com a classe trabalhadora, que era a maioria. Em 1945, o Juan Perón acabou sendo preso e a Eva que organizou todo um movimento para soltar ele. Depois que ele foi solto, eles se casaram para acabar com essa má imagem, né, que ele passava por não ser casado com ela e levar ela em todos os aparecimentos públicos. Depois disso, a Eva cria uma fundação com o nome dela, que é para ajudar as pessoas mais pobres, e passa a lutar pelo direito das mulheres ao voto e também pelo direito dos filhos ilegítimos, para que pare de existir essa diferença entre legítimos e ilegítimos e ambos terem os mesmos direitos. Com todas essas atitudes, a Eva passou a ser odiada pela igreja e pelos militares, porque ela saía totalmente do padrão. E quando foi em 1951, o Juan Perón, ele assumiu a presidência da Argentina, ele estava concorrendo. E a Eva passou a ser a primeira dama e sua mão direita. Só que junto com toda essa novidade boa, veio também uma notícia muito triste. A Eva foi diagnosticada com câncer. E ela acabou falecendo no ano seguinte, em 1952. Mas é aí que as coisas começam a ficar completamente bizarras. Bom, a Eva ela era amada por toda a Argentina, né? Principalmente pela classe trabalhadora, que era a maioria. E aí o velório dela teve mais de 2 milhões de pessoas nas ruas e tal, para acompanhar o corpo. E o velório durou 2 semanas. Bom, o cadáver da Eva foi embalsamado e foi colocado ali na sede da Central dos Trabalhadores, enquanto construíam um monumento específico para colocar o corpo dela em homenagem. Só que é aí que a coisa fica estranha. A oposição do Juan Perón, em 1955, acaba tomando o poder de Buenos Aires através de um golpe de Estado, exilando o Juan Perón e sequestrando o corpo da Eva. Sim, gente, eles sequestraram o corpo da Eva. E esses militares que tomaram o poder, eles queriam ter certeza que aquele corpo era mesmo o da Eva, então o que eles fizeram com o cadáver? Eles arrancaram um pedaço da orelha para fazer DNA e arrancaram um dedo que era para fazer as digitais dela. Ou seja, o cadáver dela foi sequestrado e mutilado. Depois desses exames, eles confirmaram que o corpo era mesmo da primeira dama. E por que eles sequestraram? Segundo eles, o corpo foi sequestrado porque eles tinham medo dos peronistas pegarem o corpo da Eva e usar como uma tocha para incendiar o país. Não sei o que isso significa. Então eles sequestraram esse corpo e as ordens que os militares receberam era de sequestrar e dar um enterro cristão para esse corpo, ou seja, um enterro clandestino para ninguém saber quem era e onde estava enterrada a Eva. Só que teve um coronel que ficou obcecado pelo corpo da Eva e desobedeceu às ordens do presidente. Ele falou para os seus homens colocarem o corpo da Eva numa caixa sem identificação
que era para ninguém saber o que eles estavam levando ali, e tentaram esconder o corpo da Eva em diferentes partes de Buenos Aires, mas eles eram sempre seguidos pelos perionistas. Com isso, esse coronel ficou totalmente paranoico, achando que estava sendo perseguido pelos perionistas, e colocou o corpo da Eva aos cuidados do seu vice, que era o Major Eduardo. O Major Eduardo levou o corpo da Eva para o sótão da sua casa, onde ele morava com a sua mulher e a sua filhinha. E ele vivia em pânico também, achando que a qualquer momento os perionistas iam invadir a casa dele, roubar o corpo. Então ele estava sempre em estado de alerta. E uma noite ele ouviu um barulho e ele ficou completamente assustado, achando que eram os perionistas que vieram atrás do corpo da Eva. E aí ele pegou a arma dele, disparou um pente inteiro no vulto que ele viu. E aí, depois que ele terminou de disparar, ele viu que era sua esposa grávida e ela caiu morta. Depois disso, obviamente, o major não queria mais o corpo da Eva na sua casa. E aí o coronel acabou levando ela, colocou ela numa sala que ficava ao lado do seu escritório, em posição vertical, dentro de uma caixa que era de aparelhos de rádio e coisas do tipo, que era para ninguém desconfiar que aquilo era um corpo. Em 1957, eles tiveram uma ideia que foi chamada de Operação Evasão, que era de tirar o corpo da Eva do país, porque eles não aguentavam mais a situação de viver em estado de alerta, com medo dos peronistas roubarem o corpo da Eva e começarem toda uma revolução. O corpo dela foi transferido para a Itália com a ajuda da Igreja Católica, que facilitou todo o processo de transferência, e a missão era tão secreta que nem o próprio presidente sabia das informações sobre a transferência. Ele só sabia que o corpo da Eva seria transferido, só isso. Ele não sabia de mais nada. O corpo da Eva foi transferido de navio, como se fosse outra pessoa, com nome falso. Inclusive, 2 caras que eram encarregados de carregar esse caixão da Eva, eles ficaram com medo, porque quando eles chegaram no porto, o porto estava lotado e eles achavam que eram os perionistas. Olha só o nível de paranoia dessa galera. E aí não era por causa de umas partituras que, enfim, não importa. Mas aí eles conseguiram levar o corpo até Milão, onde ela foi finalmente enterrada. Numa lápide falsa, óbvio. A Eva ficou 14 anos enterrada ali, com aquele nome falso. E aí, em 1971, o Juan Perón, que era o marido da Eva, conseguiu recuperar seu corpo. O corpo foi exumado e levado até a casa dele em Madrid, porque ele tinha sido exilado, da Argentina, e acabou indo parar na Espanha. E aí ele conseguiu recuperar o corpo da sua mulher. Só que o corpo da Eva só conseguiu voltar para a Argentina por causa de outro cadáver. Olha a ironia. O homem que tinha mandado sequestrar o corpo da Eva, Aramburu, o nome dele, tinha sido assassinado e o corpo dele tinha sido roubado pelos perionistas, que quiseram fazer meio que um resgate. Bom, o corpo da Eva volta para a Argentina e a gente devolve o corpo do Aramburu para vocês. Então foi tipo um resgate mesmo, de sequestro. Quando foi em 1974, finalmente o corpo da Eva pisou em solo argentino. O corpo dela foi mumificado, restaurado e colocado do lado do corpo do marido, porque o Juan Perón acabou morrendo. E aí o caixão dele fechado, dela aberto. E aí o governo deu o corpo da Eva para sua família, finalmente, enterrar. E aí a família dela colocou o corpo dela no mausoléu da família. Um local super vigiado, super exclusivo. E também o local no cemitério mais caro de Buenos Aires, que era onde já estava enterrada sua mãe e o seu irmão. Bom, o corpo da Eva tá lá até hoje e ela recebe visitas, assim, em massa, porque a história dela é muito bonita. Ela foi responsável por muitas coisas que aconteceram na Argentina, pelos votos das mulheres, pelo reconhecimento dos filhos ilegítimos e muitas outras coisas. Então a Eva foi tida como uma heroína. Eles chamavam ela de a mãe dos pobres, para vocês terem uma ideia de como ela lutava pela classe trabalhadora. E por isso foi tão odiada pelos opositores do marido, do Juan Perón. Tem 70 anos que a Eva morreu e o corpo dela é o mais visitado do cemitério. Vão caravanas, vão grupos de turistas para lá para visitar. É um ponto turístico, o túmulo da Eva Perón. E também é carregado de história, E você saber tudo que aquele corpo passou para chegar ali torna aquilo muito mais incrível e muito mais significativo, Bom, essa é a história da Eva Perón. É uma história linda. E eu queria trazer para vocês, aproveitando que a Argentina ganhou a Copa, E aí eu lembrei desse caso da Eva Perón. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.